A mentalidade de Daniel na Babilônia moderna. É verdade que hoje a nossa atualidade é considerada um tipo de Babilônia. Hoje nós vivemos na Babilônia. Eu quero compartilhar com você aqui hoje de que maneira a gente pode se envolver nessa Babilônia atual sem necessariamente se corromper com o sistema. Eu quero trabalhar com você hoje a ideia da espiritualidade, da teologia e da inteligência emocional, de modo que você possa ser acrescido, acrescentado no seu conhecimento e assim também você conseguir desenvolver melhor o seu chamado, desenvolver melhor a sua vocação. A grande verdade é que enquanto a gente entende que o mundo jaz no maligno, na perspectiva errada, a gente não consegue desenvolver o governo de Daniel nessa terra. Veja, uma vez que a gente olha para esse mundo, porque ele está perdido, ou jaz no maligno, ou é tudo complicado, ou é diferente daquilo que se almeja, ou se a sua interpretação teológica é equivocada sobre o mundo, a gente não consegue ser assertivo no cumprimento do nosso propósito, a gente não consegue ser assertivo no governo, no estabelecimento do reino de Deus nessa terra. Então veja bem, Daniel, você provavelmente conhece a história dele. E ele era um estrangeiro na Babilônia. Lembra que ele foi levado junto com os amigos Sadraque, Mesaque, Abidnego. E ele era um estrangeiro na Babilônia. E muitas vezes a gente se sente estrangeiro nesse mundo, nessa terra. E essa sensação de estrangeiro no próprio país ou na terra que a gente vive, geralmente é a sensação que nos impede de ser assertivo no cumprimento do nosso propósito. É como se o mundo todo tivesse enlouquecido e você fosse o único que ainda acredita em Deus, nos princípios e na verdade. Você já ficou com essa sensação? Já ficou com aquela sensação de que parece que só você está querendo fazer a coisa certa, só você está entendendo o que está acontecendo? A verdade é que eu devo te dizer uma coisa: bem-vindo à Babilônia moderna. Sim, eu estou aqui, enquanto eu gravo esse vídeo, eu estou em São Paulo, capital, e é interessante, os prédios, a São Paulo é conhecido como a selva de pedras, não é? Eu moro na primeira cidade do Brasil, em São Vicente, e na beira da praia, assim, a gente tem muita facilidade para ver a praia, para ver a natureza. Então lá também é uma cidade um pouquinho mais moderna, só que é diferente dessa capital. O fato é que quando a gente olha para o mundo, para a terra, na perspectiva bíblica, com a cabeça do governante Daniel, a gente entende como se comportar nessa Babilônia moderna. Sem a sensação de estrangeiro, sem aquela sensação de estar corrompido no mundo só por causa das diferenças de crença e de princípio. Hoje eu quero te mostrar que a mentalidade de Daniel, que era um jovem, né, que tinha sido levado para o cativeiro da Babilônia, era um império pagão. Então imagina, toda essa cultura religiosa que ele tinha agora ia ser confrontada frontalmente. Ele não ia ter tanta facilidade para lidar com seus costumes, com a sua fé. Mas Daniel é conhecido por alguém que não se curvou, por não se corromper, por não ter se contaminado com as iguarias do rei, com as iguarias da Babilônia. É interessante que Daniel, ele não fugiu da Babilônia. E eu fico pensando nisso, quantas vezes eu quero fazer guerra frente às questões que eu vejo na Babilônia moderna, né? E eu tenho aprendido, Deus tem me ensinado que eu preciso viver como Daniel. Ele não se escondeu, ele não se vendeu, ele não se contaminou, ele simplesmente, aspas, aceitou aquele processo. Ele se inseriu na cultura da Babilônia e a história você conhece, o vulto que ele se tornou, a força que ele tem a partir do exemplo que ele dá, da fidelidade a Deus que ele tem. Ele venceu, servindo a Deus no olho do furacão. Às vezes você pode pensar assim, mas o ambiente que eu vivo é um olho de furacão ininterrupto. Eu fico a te perguntar, será que era como Daniel? Será que era um pouquinho mais desafiador do que o período e o tempo que Daniel viveu? Porque a verdade é que, se você ficar até o fim desse vídeo, eu vou te demonstrar
que a mentalidade de Daniel na Babilônia é a mentalidade que eu e você precisamos ter para nos salvar dessa loucura. É grande verdade dizer que Daniel, ele não esteve sozinho. Então, não dá pra gente dizer assim que a gente vai conseguir isso sozinho. Daniel, ele teve os momentos de solitude, de solidão ou de busca. Mas qual é o contexto de Daniel na prática? Vamos entender aqui rapidamente quem foi Daniel. Ele era um adolescente quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, que era o lugar que ele estava. Daniel fazia parte da família dos nobres. Era como se ele fosse ali uma classe média alta. Ele estava entre os nobres, ele não era qualquer um. E o império mais corrupto da época era a Babilônia. Então imagina, o império mais corrupto da sua época vem e toma você. Um império cheio de feitiçaria, de orgias, cheio de falcatrua, tudo aquilo que é violência, opressão. Imagina você. É como se de alguma maneira você, como um nobre cristão, um nobre intelectual, um nobre homem, uma mulher de Deus, fosse, mas assim, sequestrado, sequestrada mesmo, para um ambiente onde você literalmente crê contra tudo aquilo que é vivido. Então, a pergunta que eu te faço é como é que você se comportaria? E sabe qual é a verdade? É que Nabucodonosor queria reprogramar aqueles jovens. Nabucodonosor queria mexer com a mentalidade daqueles nobres. É exatamente isso que o inimigo quer fazer com os nossos jovens, comigo e contigo. E ele usa os intelectuais, os reis, os líderes, os políticos, para sequestrar nossa mentalidade. Usa, por exemplo, bolsa isso, bolsa aquilo. Então toda essa dificuldade que nós vivemos talvez não chegue aos pés da Babilônia, mas o fato é que nós vivemos numa Babilônia moderna e eu quero alertar você disso. Quando Daniel é levado, tem uma nova língua, uma nova comida, um novo nome, inclusive um novo Deus com D minúsculo, que ele seria obrigado a servir. E aqui as coisas começam a ficar um pouquinho mais familiar para nós. É familiar para você isso aqui que eu estou falando sobre Daniel? Sobre esse sequestro? Quem sabe você está me assistindo aqui já pensando assim, não, que absurdo. Mas é exatamente o que a mídia faz hoje, por exemplo, né? Rede social, governo, mercado, assim, todos querem reprogramar a minha mentalidade e a sua. Eu cresci na favela. Eu cresci com a água da enchente da bunda me acordando porque onde eu morava enchia tudo e eu precisava sair de casa, senão não dava para ficar. Então meu pai é um pedreiro, minha mãe é uma doméstica, cresci num lugar simples. E você acha que não foi assim que eu fui programado? Como a maioria dos brasileiros. Então São Vicente, que é a cidade que eu moro hoje, é a primeira cidade organizada do Brasil. Na lógica, por tempo, era para ser a cidade mais desenvolvida do país. Por que não é? Porque existe uma programação na nossa mente, nos nossos valores, na nossa fé. E isso é inegável. A Babilônia moderna existe hoje e não dá para a gente simplesmente dizer que é só em um lugar, em um foco. A Babilônia moderna está em todos os lugares hoje. Então, quem sabe você não cresceu numa favela, mas tinha ali onde você cresceu uma mentalidade de substituição, de inversão de valor, que você foi acometido. Quem sabe num ambiente de trabalho ali alguém zomba da sua fé, no seu ambiente onde você desenvolve a sua vocação, os seus talentos. Então, quem sabe na faculdade você não pode se posicionar a despeito da sua fé. Porque é como que se assim, eu não sei se você acessa a internet, o algoritmo fica o tempo todo empurrando pornografia no telefone. É inversão de valores. O tempo todo, de alguma maneira, eu não sei se você também enxerga isso, é o pessoal subvertendo o bem pelo mal, o mal pelo bem. Põe um pouquinho de água aqui, por favor. Então é interessante assim, Daniel não negociou. Não negociou. E a minha pergunta para você é: e você? Então, deixa eu compartilhar aqui alguns princípios com você
para a gente poder desenvolver essa mentalidade de governante, uma mentalidade que Daniel tinha nessa Babilônia moderna nossa. Decisão antes da pressão. Esse é o primeiro princípio. É interessante que Daniel, ali no capítulo 1, no versículo 8, ele propôs no coração dele não se contaminar. Perceba que tem uma decisão interna. Eu gosto de chamar isso de resolução interna. Daniel fez uma resolução interna. Qual foi a resolução de Daniel? Eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, com essa cultura. Percebe? Daniel decidiu. Esse é o primeiro princípio básico. Se você não toma uma decisão, se não tem uma resolução interna, naturalmente você já se abriu. Ele decidiu antes, né? E antes do que? Antes da pressão. O mundo hoje, que é essa Babilônia moderna, tem pressão, não dá para dizer que não tem. Essa é a verdade. E antes da ameaça, antes da tentação, antes da pressão, Daniel já decidiu não se contaminar. Nós precisamos decidir. A maioria de nós cai porque não decide na hora. Quando percebe que foi levado, que está tomado por essa Babilônia moderna, e a gente simplesmente se entrega. Quando a pressão chega, já era. Sabe qual que é a aplicação prática disso? Você já decidiu que não vai ver a pornografia antes de pegar o celular na mão? Você já decidiu que não vai aceitar suborno antes de começar um novo negócio? Você já decidiu que não vai mentir no seu negócio se o cliente pressionar? Você já decidiu que não vai abandonar a sua família? Essa é uma decisão importante. É interessante que, se você não decidir antes, aumenta muito a possibilidade de você cair na hora. Então, deixa eu te contar uma coisa. Decisão antes da pressão é fortaleza. Chegou? Já vou. Se quiser, pode liberar ele para ele entrar. Pode. Decisão antes da pressão é fortaleza. Então, é importante que você aprenda isso hoje, porque se a gente não toma decisão antes da pressão, a gente naturalmente fica mais vulnerável, fica mais disponível para queda. Entra aí, Rubio. Senta aí, pô. Tô finalizando aqui essa gravação. Chegou o Rubio aqui, meus amigos. Vai ver eu operando na prática, né, Rubio? Sim. Só mais alguns minutinhos aqui. Estou falando com o pessoal sobre a mentalidade de Daniel na Babilônia moderna, que é o mundo que a gente vive hoje. Daniel foi um nobre judeu que foi levado por Nabucodonosor para a Babilônia, que era o império mais corrupto da época dele. E o Herodes, o Nabucodonosor, estava querendo reprogramar a mente dele. Só que Daniel decidiu firmemente não se corromper e permaneceu firme. Eu estou trabalhando com o pessoal essa ideia hoje, de como a gente pode ter uma mentalidade de governante de Daniel nessa Babilônia moderna, nessa selva de pedra que a gente tem aqui. Então, para finalizar aqui com você, decida antes da pressão chegar. Foi isso que Daniel fez. Ele decidiu firmemente no coração, foi uma resolução interna. É exatamente esse tipo de mentalidade que leva a gente a ser governante nessa Babilônia moderna. Você não precisa esperar chegar a pressão para decidir na pressão. Você precisa ter uma decisão prévia. E aqui está associado aos valores. Quais são os seus valores? O que exatamente norteia as suas decisões? Porque se você não decide, por exemplo, antes de sair de casa, não se contaminar nessa Babilônia, quando a bandeja aparecer e você tiver com muita fome, naturalmente você vai acessar. Naturalmente você vai abocanhar aquilo que não era para abocanhar. E essa bandeja, ela não vem com coisas ruins. É interessante, ô Rubio. A gente não cai nas coisas que a gente não gosta. Entende? A gente cai naquilo que é bom, que é atrativo para nós. Se a gente não tem muita atração, a bandeja não é atrativa. E eu finalizo dizendo assim, o inimigo, ele sabe exatamente o que você gosta. Ele sabe exatamente o que eu gosto.
tem uma coisa, teologicamente, a gente entende que o inimigo, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não acessa e não sabe os nossos pensamentos, ele não tem onisciência. Agora, ele consegue reconhecer padrões. Quais são os padrões que ele reconhece? Os padrões da nossa existência. Ou seja, tudo que a gente já fez ou já viveu, os padrões que a gente repete, ele consegue mapear. Então, com base nos nossos padrões, ele é como que se de alguma maneira ele fosse um analista que consegue prever a nossa tendência. Então, eu estou falando uma coisa aqui interessante. Então, o inimigo ele pode não saber o nosso futuro, mas o passado ele sabe. Com base no nosso